Não. O som do Mário acho que está com um problema, Mário. Giovanni está entrando. Bem, beleza. Eu acho que o Mário estava com o mesmo problema que o meu. Giovanni está por aqui já, está nos ouvindo. O Mário caiu. Às vezes o Wi-Fi, bem na hora do início da live, acaba caindo. Os problemas da tecnologia das lives, né? Não tem como. Ele está tentando entrar aqui novamente, vamos ver. Já estamos online, né? Já. Giovanni, nos ouve? Oi, Rosa. Tudo bem, Giovanni? Boa tarde. Nos ouve? Tudo bem? Eu ouço bem. Você me ouve bem? Sim, para mim está perfeito. Para os demais, tudo bem? Sim. Tá bem. Ótimo. Então, vamos dar início. Boa tarde a todos. Quero inicialmente saudar a todos os nossos convidados. Esta é mais uma live da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB de Santo André, evento que tem como objetivo falar sobre educação ambiental. Na realidade, nós tornamos esta live, este evento, na medida do possível, e pretendemos dar sequência, um evento semanal. Nós iniciamos há uma semana atrás com a primeira live para falar sobre educação ambiental e resolvemos colocar isso como um programa semanal da comissão. Desnecessário nós justificarmos, né, a necessidade de trazer para a discussão em todos os âmbitos da sociedade, para todas as instituições, este tema de total necessidade, né? A gente verifica a cada dia, e a pandemia está aí, nos mostra que nós devemos observar o meio ambiente e os bens ambientais com um pouco mais de atenção. E cabe a nós, representantes de instituições, no nosso caso aqui, como Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB, ter esse olhar mais próximo, esse olhar mais atento, né, aos bens ambientais e, portanto, à educação ambiental. Então, recebam os meus cumprimentos, os meus agradecimentos, em especial aqui ao Giovanni e ao Nelson Pedroso, que vem aqui trazer a sua contribuição. Então, neste primeiro momento, o Mário Garcia também está conosco e deve entrar daqui a pouquinho, deve estar com algum problema técnico. Estou vendo técnico, o problema é eu aqui para colocar ele na sala. Mas daqui a pouco ele deve estar entrando aqui e completando o nosso quadro. E, inicialmente, nós vamos abrir para um breve cumprimento de todos vocês e depois passamos especificamente ao tema, ok? Vamos começar, então, com o Giovanni. Giovanni, boa tarde. Um prazer enorme te rever. Fazia algum tempo, já tivemos várias atividades juntos na área ambiental. Somos parceiros aí de longa jornada na área ambiental, mas há algum tempo nós estivemos afastados, de maneira que, de hora em diante, Giovanni, eu quero que você fique conosco para sempre agora, ok? Bem-vindo. Obrigado, Rosa. Eu queria te agradecer, né? Realmente a gente é parceiro de longa data, a gente já vem há bastante tempo aí fazendo várias coisas juntos, né? Lutando por esses ideais, por essas necessidades, né, que o Brasil tem com relação ao meio ambiente.
E eu queria também saudar a todos em seu nome, agradecer pelo convite e, enfim, vou me apresentar de uma forma bastante objetiva. Eu sou diretor executivo do Instituto Aqua Brasil. Nós estamos já nessa estrada há 8 anos. O Instituto nasceu focado, num primeiro momento, em educação ambiental, e não só a educação ambiental formal, mas a educação ambiental também um pouco informal, né? Aquela que vai às comunidades, aquela que vai aos municípios. Esse foi sempre o nosso princípio. E depois nós acabamos enveredando também pela questão dos planos de saneamento, pelos planos de resíduos. E hoje o Instituto, ele, ao completar 8 anos, né, ele hoje completou também 5 anos de OCIP, e agora realmente o Instituto ele começa a pegar todo o seu conhecimento adquirido ao longo desses 7 anos passados, e a gente começa a colocar isso em implementação de projetos, tanto no estado de São Paulo como no Paraná, e, se Deus quiser, também no Mato Grosso do Sul. Bom, de forma resumida, Rosa, eu acho que eu posso falar isso sobre mim e dar a palavra aos outros. Rosa? Muito obrigada, Giovanni. Na verdade, eu nem lembrava quantos anos fazia já o Instituto Aqua. De fato, nossa história iniciou com o Instituto, né? Nós começamos esse trabalho juntos e veja só aí há quantos anos, né? Quase já uma década prestando serviços. E o Giovanni tem prestado, como ele disse, inúmeros trabalhos junto a vários municípios, né? Eu me recordo que você esteve em algumas bacias também, levando aí o objetivo do Instituto, depois com os planos, né? Os planos nacionais, tentando levar para os municípios esse auxílio no sentido da implementação dos planos, né? Eu me recordo do início desse trabalho, e tenho certeza que você ainda tem uma longa atividade nesse sentido, né? O que a gente percebe pelos municípios aí afora é que a maioria deles, na verdade, nem ainda conduziram junto aos seus secretários, a sua gestão, a implementação dos planos tão necessários, né, para a governança aí municipal. Mas, mais uma vez, bem-vindo, muito obrigada, e vamos ouvir o Nelson. Nelson Pedroso já esteve conosco aqui no primeiro evento sobre educação ambiental. Bem-vindo, Nelson. Boa tarde, Rosa. Boa tarde a todos que nos assistem e aos colegas que vão aqui debater esse assunto tão importante, né? Inclusive no novo cenário aí desta pandemia que nós convivemos, né? E aprendemos a todo momento de que forma a gente estabelecer aí novas relações humanas, né? Eu venho de uma formação, quer dizer, fui sempre atuando no movimento ecológico do ABC lá atrás, né? Sempre uma atuação bastante significativa na questão do terceiro setor, formado em psicologia, depois atuei desenvolvi muitos projetos na área da psicologia ambiental, né? Desenvolvi muitos programas também no setor de políticas públicas, né? Fundando aí algumas câmaras técnicas de educação, o sistema regional, estadual e nacional aí de recursos hídricos, né? Já presidi o comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê em 2004, na primeira crise hídrica que nós enfrentamos aqui no estado, né? Registrado aí, o rio Piracicaba, por exemplo, secou naquele período, e aí com 20 iniciativas para trazer, através de processos de conversa com as suas cidades, né? Quer dizer, de educação ambiental, para poder instruí-la sobre como enfrentar essas questões. E aí fundamentamos aí 20 iniciativas para que a sociedade tivesse capacidade de enfrentar, né? E fiz aí também, posteriormente, na área da educação, um mestrado em educação aqui pela Universidade Metodista de São Paulo, não é? E seguimos aí continuadamente desenvolvendo programas no setor de implantação de hortas urbanas, como laboratórios de educação ambiental. Implantamos aí mais de 100 hortas urbanas no estado de São Paulo. Hoje é o maior programa que tem no Brasil, com mais de 40 benefícios em cada um desses projetos, que envolvem, inclusive, escolas, né, usando esses ambientes para ensinar os baixinhos, né, a ver essa biodiversidade que nós temos em áreas urbanas. É um projeto muito rico,
né, muito impactantes do ponto de vista informativo, né, e atuamos, portanto, muito, como diz o Giovanni, na área da educação não formal, que é aquela que mais forma o caráter humano, né? Então, estamos aí à disposição. Encerro aqui objetivamente também minha fala e depois a gente vai para o debate. O Nelson tem uma longa caminhada, mas de todas elas que são, de fato, relevantíssimas, né, na questão ambiental, mas esta das hortas comunitárias, que eu conheço de perto, e que ele comanda com tanto entusiasmo e com tanta competência, né, no Ruge Ramos, que é a que eu conheço. Obviamente, você já deve ter implantado isso aí em vários outros lugares, mas é um trabalho muito bonito de se ver, é muito bacana. E com poucos recursos, né, com poucos... na verdade, com muita vontade, né, Nelson? Porque eu tenho certeza que no início você não teve auxílio, você não teve recursos públicos, simplesmente com muita boa vontade, com muito interesse, que hoje é um projeto que muitas prefeituras, na verdade, acho que hoje gostariam de ter ela implementada nos seus municípios, porque todo mundo acha também que é assim, né? Você, quando vê o projeto pronto, acha que foi fácil, né? Mas você já está ali naquele lugar desenvolvendo esse trabalho há pelo menos 2 décadas, que é o tempo que eu conheço. Quer dizer, hoje você chega lá, vê aquilo tudo estruturado, funcionando, e acha que foi tranquilo para iniciar. Então, receba isso como uma homenagem desse trabalho que você presta para toda a sociedade, na verdade. Bem, nós estamos aqui com o Mário Garcia, o Vinícius Ferreira e a Irene Grasson, são todos membros da nossa comissão. A doutora Irene Grasson é advogada, né, faz parte da comissão já há muitos anos. O Vinícius Ferreira e o Mário Garcia são membros consultores, ambos ainda não são advogados, né, Vinícius? Irene, por favor, para o seu cumprimento inicial. Boa tarde, Rosa, colegas Vinícius e Mário, Nelson e Giovanni. Fiquei feliz de ouvir que todos nós estamos aí, com exceção do Vinícius, há 2 décadas ou mais, atuando cada um da sua maneira, pró-meio ambiente. Nós na comissão da OAB e os demais nas suas profissões. Sejam bem-vindos e boa palestra. Mário Garcia. Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente na live, ainda mais sobre esse assunto, educação ambiental, né? Eu sou professor, rapidamente, né, todos já me conhecem, além de consultor da comissão, professor da Fundação Santo André. Trabalhamos aí na implementação pioneira de um curso de engenharia ambiental, da qual o Vinícius fez parte, né? Lecionei lá, fui diretor nessa região, nessa atividade, né, da implantação do curso, que se torna pioneiro, e tenho feito aí bastante trabalhos na área ambiental desde 96, quando tive contato com a tecnologia de plasma térmico, e depois viemos instalando, trabalhei no IPT durante 4 anos, e viemos instalando aí várias unidades, como tratamento de embalagens Tetra Pak, resíduos industriais, e agora estamos trabalhando com geração de energia a partir de resíduos sólidos industriais e urbanos. Muito obrigada, Mário, mais uma vez aqui com a gente. Vinícius. Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com todo mundo novamente. Eu sou o Vinícius, muita gente deve me conhecer, mas eu sou engenheiro ambiental, engenheiro de segurança, e como a doutora Rosa falou, estudante de Direito. Ainda não, mas daqui a pouco vou formar. E eu me formei, sim, lá na Fundação, como o professor Mário informou, lá em 2010 que eu entrei. E desde então já atuei nessa área de resíduo há muito tempo. Entrei como estagiário e aqui estou no Grupo Solvi. Inclusive o Grupo Solvi tem um Instituto Solvi, que ele tem como foco também ajudar nessa educação ambiental, voluntariados em todas as empresas que o grupo está alencado, né? Basta a empresa nos contatar que quer fazer esse voluntariado, essa educação ambiental, a gente tem sempre uma verba destinada para poder direcionar e ajudar sempre a comunidade. É um prazer estar aqui e eu quero muito aprender com todos.
Muito bem, então vamos lá, vamos iniciar o evento propriamente dito. Vamos iniciar com o Giovanni e focar especialmente a nossa fala, o nosso projeto na institucionalização da educação ambiental, né? Principalmente focar também que devemos fazer a lição de casa, né? Quando a gente fala institucionalizar determinado projeto, significa a gente transcender aí todas as barreiras e deixar isso acessível para todos. Isso significa que as instituições devem fazer cumprir o seu papel, né? E devem fazer a sua lição de casa, a começar por nós mesmos na comissão, né, Irene? Eu acho que semana passada nós fizemos um encontro das comissões de meio ambiente da Seccional São Paulo, né, da OAB São Paulo, e a nossa presidente colocou exatamente isso, né? Enquanto nós, como instituição, nas nossas reuniões, né, no nosso trabalho interno, utilizarmos copo plástico de água, garrafas plásticas de água, né? Não selecionarmos o lixo, não reciclarmos, né? Não cuidarmos dos poucos bens ambientais que nós temos na nossa casa, começando pela água, pelas árvores que nós temos lá, né? Pela economia de água, pelo uso devido, né? Dos bens ambientais. Quer dizer, eu acho que a gente não teria como levar isso adiante. Mas isso é um projeto, é uma proposta, e é por isso que a gente está aqui, porque não é só a OAB, é o IAB, é o CREA, é a Associação Comercial, é a academia, né? É a sociedade como um todo. E aí, com esse foco, com essa energia, que a gente vai iniciar essa jornada de educação ambiental. Ok, Giovanni? Está com você. Com som. Som. Desculpe. Aí, agora sim. Obrigado, Rosa. Olha, Rosa, eu acho que sempre é bom a gente contextualizar as coisas, que a gente passa a ter uma visão um pouco mais macro do cenário, né? E eu vou me resumir ao Brasil, não vou nem olhar para o resto do mundo, porque acho que é uma coisa muito grande e fica muito além das nossas possibilidades e dos nossos braços, né? Acho que o Brasil já é alguma coisa meio fora da possibilidade, porque é um continente, né? Então, o que eu percebo com relação à questão da educação ambiental? Né? E essa é uma visão não de um educador, porque eu não tenho esse viés. Tá? Meu viés é de uma pessoa que se formou em biologia, que trabalhou com marketing a vida inteira e comunicação, e que depois abraçou essa causa, que é da preservação dos recursos hídricos, com esse olhar 360 graus do Instituto. Ao longo de 5 anos, e você acho que está lembrada disso, você inclusive viajou comigo em algumas cidades, eu visitei mais de 60 municípios no Brasil, e muito focado na questão da elaboração dos planos de saneamento básico, e dentro dos planos tem a contrapartida da educação ambiental, enfim, isso também está presente dentro da grade curricular das escolas, algumas tratam o tema de uma forma mais transversal, outras tratam de uma forma um pouco mais específica, né? Você vê esforços, né? Principalmente de pessoas como o Nelson, né? Que abraçam a causa e levam isso, eu diria assim, no peito, né? Porque realmente não tem recursos disponíveis, é muito difícil. E o que eu acabo também percebendo, né? Durante esse tempo todo que eu viajei, que eu visitei esses municípios, fui nas escolas, a maioria deles, inclusive, Rosa, não tem nem plano elaborado. Quer dizer, é pior do que não ter implantado, não ter nem elaborado. Né? Então, quer dizer, a questão ambiental no Brasil, infelizmente, né, ela não é uma prioridade de agenda pública. Né? O governo federal, ele sempre abraça isso, os governos estaduais também, os municipais também, mas é sempre de uma forma que não dá a relevância e a importância que, de fato, isso tem. Né? Quer dizer, como é que você sobrevive sem água
como é que você sobrevive sem mata, como é que você sobrevive sem os outros seres vivos. Isso é praticamente impossível, né? Não é viável, né, uma existência da raça humana sem o restante de toda a vida, né, que se expressa nesse planeta. Então, minha visão com relação à educação ambiental, eu acho que tem muitas atitudes, acho que tem muitas pessoas com atitudes extremamente relevantes, que, de fato, fazem as coisas, quer dizer, executam, né, colocam a mão à obra. Eu acho que tem várias instituições que estão fazendo isso, mas eu ainda percebo, na maioria dos casos, tá, que sempre a gente fala de educação ambiental pensando em criança, né, no ensino fundamental 1. Eu acho que educação ambiental, primeiro que acho que todo mundo tem que ser educado, e quem já foi educado tem que ser reeducado, porque você pega, né, você faz o trabalho com a criança lá, e eu tive essa possibilidade de participar de vários projetos de educação ambiental com crianças de ensino fundamental 1, mas aí quando chega no 2, a coisa fica meio abandonada, no ensino médio então nem se fala, e na universidade você esquece disso, quer dizer, né? Você entra para um outro mundo, e aí tem... Eu acho que isso aí é um equívoco, né? Eu acho que educação ambiental, primeiro, eu acho que todo o poder público deveria ter o compromisso e a obrigação de fazer campanhas constantes nos meios de comunicação, sejam eles na televisão, no rádio, no digital, onde fosse, tá? Eu me lembro muito de uma época que eu era criança, eu estudava em escola pública e teve a campanha do Sugismundo, né? Eu não sei quem é dessa fase aí, quem é sobre a cidade, mas tinha uma campanha muito forte na televisão que era do Sugismundo, né? E o que acontecia? Na sala de aula, a gente tinha vergonha de jogar papel no chão. A gente levantava para apontar o lápis dentro do lixo, né? Os professores, o tempo todo, ressaltavam essa questão. Quer dizer, então, isso não é desconhecido no Brasil. Isso já foi feito de uma outra forma. Talvez não com essa roupagem, né, que hoje tem, mas foi feito. Por algum motivo foi feito. Tá? Então, eu acho que, primeiro, tem que ter campanha massiva. Tá? Você tem que incutir isso para que isso se transforme num hábito. Tá? Eu vejo as pessoas falarem, eu vou reciclar meu lixo na minha casa. Eu acho super legal, acho super bacana, acho super válido, eu faço isso aqui em casa. Muita gente faz isso porque tem consciência, muita gente faz isso porque é um elemento de destaque, de status, inclusive social. Mas o problema é que na hora que você faz isso, se você não levar o teu lixo num lugar de descarte correto, o caminhão que passa aqui na frente bota tudo no lixão, né? Tudo no aterro. Quer dizer, então, também não tem, por parte do poder público, um compromisso e implantar realmente uma coleta seletiva verdadeira, né? Hoje você tem tecnologias que sobram no mundo, sobra tecnologia. Hoje, por exemplo, acho que é o Mário que estava falando, ou agora não me lembro se foi o Nelson, que estava falando sobre a questão das usinas de plasma. Quer dizer, hoje você tem usinas no Japão, na Coreia, que a própria usina ela é um centro de educação ambiental para as crianças, né, de envolvimento e voluntariado para pessoas idosas. Então, assim, a possibilidade ela existe, né? A tecnologia está aí de sobra. Hoje você, não vou dizer para as pessoas de mais vulnerabilidade social, porque agora, diante da pandemia, nós estamos vendo, inclusive, o degrau, né, enorme que existe na questão da educação à distância com essas crianças que, infelizmente, não tem acesso à internet, quer dizer, uma outra coisa completamente fora de propósito no século XXI. Né? E aí eu falo do século XXI. Né? O século XXI ele trouxe para a gente o quê? Né? Ele trouxe o espírito da colaboração, da cooperação, da solidariedade, né? Da integração por conta dessas questões das redes sociais. E me parece que todos os governantes no mundo eles ainda permanecem ilhados em fronteiras, né? em questões muito egocêntricas, pessoais. Né? Eles não olham para o planeta, eles não olham para o ser humano. Eles não... É uma coisa de poder, ainda é o lucro pelo lucro. Tá? Enquanto essa consciência, esse modelo de consumo não for, de fato, alterado pelas empresas privadas, tá? Que eu acho que elas têm uma grande influência sobre isso, e hoje eu acho que elas têm uma participação singular nesse processo de educação ambiental. A maioria das empresas que eu conheço, todas elas têm programa, todas se dedicam, os funcionários são voluntários. Então, eu acho que as próprias empresas também deveriam fazer campanhas
de acordo com seus segmentos, né? Seja ele alimentício, seja ele de minério, também campanhas educativas, né? E por que não, né? Como você descarta seu celular? Alguém já fez campanha sobre isso? Não, eu vejo todo mundo fazendo campanha para você comprar mais um celular, comprar mais 2 celulares, comprar mais minuto, mais banda larga. Mas cadê a campanha para incentivar o cara a descartar o celular no lugar certo? Então, a educação ambiental, acho que é uma coisa que ultrapassa os muros da escola, ultrapassa os muros da universidade, ultrapassa esse muro. A educação ambiental é uma questão de política de Estado, né? Uma coisa que deveria ser levada muito a sério por todo mundo, né? Não que não tenha uma grande parcela da sociedade que leve isso a sério, mas se não houver políticas públicas muito bem estabelecidas e com uma fiscalização rígida, entendeu? Não adianta, né? Você continua pegando essa criança aqui, como do lado da minha casa, no bairro do Tomé, nós fizemos um trabalho com eles, limpamos o córrego inteiro, uma maravilha, ficou tudo bacana. Passou 60, 90 dias, você ia lá no córrego, estava tudo lotado de lixo de novo. Por quê? Porque os adultos não têm esse hábito, né? As crianças acabam percebendo que o esforço delas foi em vão. Então, eu acho que assim, é super válido todos os esforços que todos nós fazemos, inclusive o que o Instituto Aqua faz. Eu acho que isso não é inócuo. Mas eu acho que a gente deveria, principalmente por meio da OAB, que eu acho que tem uma representatividade absurda, né, dentro desse cenário político brasileiro, eu acho que a gente deveria realmente fazer um trabalho assim muito, mas muito, 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 muito intenso junto ao Congresso, para que a gente pudesse ter mais leis, ampliar essa questão da comunicação e divulgação e obrigar, mas obrigar de fato que você separe seu lixo e obrigar de fato que as prefeituras façam a coleta seletiva e que deem destino correto para isso. Isso eu só estou falando de lixo, não estou falando nem de outra coisa. E eu acho que a educação ambiental também hoje, ela tem o seu papel, ela tem a sua história, né? Você pega a própria Irene, que falou que nós estamos aqui há 2 décadas já malhando em ferro frio, né? Mas eu acho que hoje, na grade curricular, deveria ter uma matéria chamada sustentabilidade. Acho que deveria ser a matéria mais obrigatória, junto com a língua portuguesa, que hoje, infelizmente, a maioria das pessoas, dos novos alunos, nem dominam sequer a conjugação de um verbo, né? Então, acho que deveria ter uma matéria chamada sustentabilidade, para você entender o que é sustentabilidade social, o que é Constituição, o que são deveres, o que são obrigações. Você deveria ter uma matéria de sustentabilidade econômica, para você saber o que é, como é que você lida com o seu dinheiro, como é que você faz, como é que você administra seus recursos, como é que você pode aplicar esses seus recursos, como é que você monta um planejamento doméstico para você, inclusive, poder ter uma perspectiva, mesmo que pequena, mas de poder construir ou conquistar alguma coisa na vida. E, por fim, a sustentabilidade ambiental, que envolve, além da educação ambiental, envolve toda a questão de educação ambiental na preservação das matas de manancial, das matas ciliares, né? E quando eu falo em sustentabilidade social, eu falo muito em cidadania, né? Eu falo muito em respeito ao próximo, que eu acho que isso falta muito hoje no mundo, né? Embora a gente tenha uma série de correntes onde as pessoas já se uniram, né? E lutam por várias causas, na hora que você vai meio no particular aqui, e aí o exemplo da pandemia, né? Não poderia deixar de citar, você sai na rua, tem gente sem máscara, você pega as reportagens, todo mundo em bares, achando que isso aí enfim, uma balela qualquer, né? Jogando máscara na rua, quer dizer. Então, assim, não tem cidadania. Então, assim, eu acho que a discussão, eu acho que ela tem que extrapolar. Eu acho, na minha opinião, né, você me conhece também, né? Você sabe que eu sou uma pessoa um pouquinho mais radical, né? Então, eu acho que, assim, eu não acredito em remédio ruim você tem que tomar. Então, assim, não tem jeito, né? Se você quer curar a doença, você tem que ter disciplina para tomar o remédio e para aplicar o remédio. Então, se você é um médico, você tem a obrigação de educar e literalmente, fazer com que o seu paciente entenda o que está acontecendo. Então, eu eu tenho certeza absoluta que, se não houver
um exemplo de cima, nada será feito, né? A gente olha hoje para a Amazônia, é assim, é quase que uma brincadeira, né? Então, assim, a gente vai falar de educação ambiental, onde você não tem uma política pública que realmente faça sentido na hora que essa pessoa tem um pouquinho mais de informação e ela começa a contestar. Ela fala, bom, então, de que adianta eu plantar 3 árvores aqui se ele derruba 3.000 lá, né? Eu não estou falando para a gente não continuar com os nossos esforços, mas eu acho que nós, inclusive o terceiro setor, que trabalha de uma forma muito despregada, muito desarticulada, né? O terceiro setor, na verdade, as instituições, elas têm uma certa vaidade, então elas brigam entre elas, né? Elas não podem se somar, porque o Instituto tal tem que ser melhor que o Instituto Y. O Instituto tal tem que fazer a pesquisa que foi feita na USP em 1960 e ele traz com uma roupagem como se fosse assim, nossa, a informação do século. Então, assim, são equívocos, né? Equívocos. Então, para mim, a educação ambiental, primeiro, tem que ter uma matéria na escola, e essa matéria ela vai do ensino fundamental ao último ano da universidade, né? E se aprofundando, se aprofundando. Então, você tem que ter uma educação, uma matéria de sustentabilidade social para entender o que é cidadania, o que é legislação, o que é Constituição, o que são deveres, o que são obrigações. Uma pessoa que conhece a Constituição, que conhece seus direitos, conhece seus deveres, ela é uma pessoa muito mais reta, muito mais consciente, muito mais forte. Se ela tem uma educação em sustentabilidade econômica, ela sabe como lidar com valores. Inclusive, ela vai saber se dar valor, principalmente na hora que ela for negociar um cargo ou qualquer situação de trabalho. Quando você dá sustentabilidade ambiental, ela passa a ter um leque de olhar muito maior. Ela não vai olhar só para a horta ou só para a plantinha da laranja, não menosprezando isso de forma alguma. Mas ela vai olhar para uma coisa, para um cenário muito maior. Ela vai entender que ela faz parte de um planeta, que é um planeta que está num universo gigantesco. E esse planeta tem a mesma água. O comprimido que eu jogo no vaso sanitário da minha casa vai para o mesmo oceano que todo mundo usa, que vai evaporar, que vai fazer água. A poluição que eu vou emitir aqui vai impactar do outro lado. O plástico que eu jogo aqui vai aparecer no Japão. Na verdade, a questão ambiental ela tem um paralelo muito grande com o efeito borboleta, né? Você dá um tapa aqui e tem um tsunami do outro lado. E é o que a gente está assistindo, né? Então, eu acho que tem solução. Acho que a solução passa por uma união maior das instituições do terceiro setor, com as instituições que têm representatividade, como o AOB, citando um caso. Acho que a gente deveria buscar o apoio da iniciativa privada, que está mostrando que tem muita força. Você veja o que está acontecendo com o Facebook, né? Está tendo que recuar, vai ter que recuar, porque a empresa privada é que, na verdade, financia tudo. É ela que financia a grande brincadeira, né? Ela que gera riqueza no país. Então, também tem que ter um outro olhar na educação ambiental, que a gente não pode esquecer, que a gente tem que entender que preservação ela vai ter que caminhar do lado do desenvolvimento. Então, não dá também para a gente apoiar esses ecologistas mais radicais que falam que você não pode plantar soja. Desculpa, você tem 8 bilhões de pessoas para alimentar, como é que você não vai plantar soja? Agora, como é que a gente pode plantar a soja de uma forma melhor? Como é que esse cara que planta a soja pode, na verdade, preservar ou até recuperar matas, né? Ou enfim, outros bens ambientais? Como é que uma mineradora pode operar de uma forma mais sustentável? Então, eu acho, assim, diante de todo esse cenário que eu assisto, que eu acho que tem que ter uma união muito maior da sociedade civil para que a gente possa pressionar mesmo, mas a palavra é pressionar, todos os órgãos públicos para que eles sejam eficientes. Não dá para você ter uma pessoa sentada numa cadeira de gestão, sei lá, numa prefeitura, num congresso, num cargo federal, seja o que for, ganhando 30, 40, 50 mil reais, né? E tendo uma capacidade de gestão de um garoto que ganharia 3 mil reais como trainee hoje aqui fora na iniciativa privada. Então, primeiro, eu acho que tem que ter uma coisa que passe uma régua e deixe todo mundo igual. Essa desigualdade no Brasil, ela ainda é prejudicial, ela é nociva, e uma coisa que o poder público tem que entender, desde o presidente da República
até a mulher do cafezinho, é que eles trabalham para nós. Eles são nossos funcionários. Então, eles não são mais do que nós. Eles têm que nos obedecer, eles têm que seguir aquilo que a sociedade tem necessidade. E não que os interesses pessoais deles possam se sobrepor a esses interesses. Bom, eu acho que eu falei demais. Imagine, eu acho que você fez colocações extremamente importantes, Gil, e eu queria te colocar que a Política Nacional de Educação Ambiental, ela é de 1999, né? Portanto, há 2 décadas. E ela foi regulamentada pelo Decreto 4281 em 2002. Embora isso não tenha nenhuma execuibilidade, pelo menos no nosso estado, e isso nós tivemos aqui o depoimento da coordenadora de educação ambiental do governo do estado, né, na semana passada, e que colocou que a coordenadoria de educação ambiental no plano estadual tem 2 anos, né? E então tudo que você está colocando que tem que ser radical, né? Como é que você admite que uma política que foi implementada em 1999 até hoje não tenha nenhuma eficácia, né? Porque nos artigos desta política está claramente tudo que você colocou, é exatamente tudo que tem que ser feito, né? Basta executar essa norma como ela tem que ser executada. Ela coloca principalmente lá da educação no ensino formal, no artigo 9º, que entende-se por educação ambiental na educação escolar, a desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino público e privado, englobando a educação básica, que é a educação infantil, o ensino fundamental e ensino médio. E a educação superior, né, a especial, a profissional e a educação de jovens e adultos, né? Então, na verdade, se tudo isso fosse executado, nós teríamos, né, nenhum indo para o aterro, como você disse, né? Nada que pudesse ser reciclado iria para o aterro, na verdade. Ela é muito abrangente e o que a gente tem que fazer é exatamente o que você colocou, né? Pressionar para que ela seja uma norma colocada em prática imediatamente. Nós vamos ouvir agora o Nelson. Nelson, está com você. Bom, dando continuidade aí às falas do Giovanni, obrigado por lembrar alguns aspectos interessantes da educação, né, que nós temos que estar sempre colocando na pauta, né? Até na última live, eu resgatando aqui algumas questões que eu acho que nós devemos sempre estar recolocando, né, insistindo com a sociedade sobre a importância de alguns aspectos, né? A questão da educação formal com a educação não formal, como que elas se dão, como que elas se entrelaçam, né? Nós temos dito a importância da transdisciplinaridade nos processos de educação, né? E aí nós colocamos a questão da sustentabilidade nesse bloco, né? A questão de que quando nós falamos, portanto, da educação para a sustentabilidade, ela tem que estar envolta da simplicidade, da objetividade e sempre apontando para os resultados concretos, aqueles resultados que se vá e se busca e você tem condições de avaliar, que vocês têm condições de enxergar, nada de obscuridade, nada de um mascaramento de processos para dizer que alguma aplicação de recursos, seja públicos ou privados, né, não chegou a tais resultados porque simplesmente não se elegeu como mais importante o resultado final do que está sendo objetivamente a ser alcançado, né? Então, a educação ambiental, a educação, portanto, eu diria até mais ampla, educação para a sustentabilidade, ela tem que ter muita clareza de onde queira se chegar, né? E a partir do ponto final, se avaliar o processo, não é? Então, eu disse, por exemplo, e tenho dito nos locais onde eu vou, onde eu frequento, que naqueles 5 passos que eu tenho desenvolvido, né, nos meus trabalhos na ciência da educação, né, com a psicologia humana, que a escuta é fundamental, não é? Estar preparado para ouvir, né?
Quer dizer, aquele primeiro momento de você se desintoxicar, de você se despoluir, para poder estar no primeiro plano de aprendizagem. Se você não tiver em condições, você não ouve, né? Você, então, não percebe. Então, a percepção e a emoção que caminham juntas não vai estar em condições de dar esse primeiro passo. Então, 80% da sociedade eles têm dificuldades nos sistemas de aprendizagem, porque não se percebe, não só nos sistemas formais como nos não formais, de que, para mim, levar a consciência, que é o nível 5 aí, hein? Eu estou falando do primeiro, não é? Quer dizer, nós temos que dar muita atenção para isso, né? Nós temos que observar que as pessoas não são burras, elas não aprendem porque não tirou algumas questões que faz com que alguma preocupação que ela tem, ou até de nível de sobrevivência, lembrando aí aquelas escalas de Maslow, né? Enquanto elas não tiverem condições de se livrar de alguns aspectos, ela não vai aprender. Então, tenhamos ciência disso. E o Brasil precisa ousar, ele precisa fazer com que as pessoas que ocupam cargos, principalmente nas administrações públicas, nas 3 esferas, precisam parar de colocar pessoas de cargo comissionado que não entendem do assunto, né? Então, temos que ser honestos. Nós temos que colocar pessoas que entendam e sabem como levar a consciência. Então, vamos lá para o segundo passo. Uma vez que a pessoa conseguir ouvir, tem a questão da internalização, né? Ela tem as condições de trabalhar essa informação no sentido de que ela ouviu, ela conseguiu, e ela começa, portanto, já no nível 3, de elevar uma reflexão sobre esse processo. E a partir do momento que ela tem condições de refletir sobre os diversos dados que ela está olhando, que ela está sentindo, que ela está até assim cheirando, né? Quer dizer, as diversas percepções humanas aí em práticas, né? Ela conseguir então chegar no nível de fazer com que haja a internalização e a incorporação, né, dessas informações, portanto, no nível maior para poder refletir e mergulhar. A partir do momento, portanto, que ela começa a executar, né, eu diria que só nesse momento que nós, psicólogos, damos aí o certificado de que elas estão conscientes, né? A consciência só acontece de forma observável, quando não é a própria pessoa, né, por outrem, tá? Não estou dizendo que às vezes a pessoa não alcançou um nível de consciência, porque há vários fatores que às vezes ela não demonstra que alcançou a consciência, mas à primeira vista, olhando como observador, né, ela tem que estar aplicando de forma natural aquilo que ela escutou, que ela internalizou, que ela refletiu, portanto, que ela está aplicando, né? É importante dizer sobre isso, porque tenho desenvolvido um trabalho com a EdNUIP, não é? Que fomos provocados no início do ano passado para apresentar para o MEC uma proposta de educação para a sustentabilidade, para incorporar aí, né, nos processos de ensino da educação básica, né, até do ensino fundamental, ao nível superior. Eu participei de desenvolver a parte do ensino médio e da educação para a sustentabilidade. A EdNUIP desenvolveu o ensino fundamental. Estamos para lançar um livro até o final do ano sobre esses processos. Infelizmente, o MEC não teve a capacidade e a competência para entender e assumir, incorporar esse processo, portanto, não passou nem sequer do nível da escuta, né? Talvez pela capacidade política que a gente ainda tem que... Mas, enfim, são colaborações importantes sobre estar ciente de tecnologias que estão à nossa disposição e executá-las, né? Porque todo mundo sabe, todo mundo tem informação, a informação é transpassada, as redes sociais estão aí, né, com o seu papel fundamental, às vezes por exagero de informação, também é um problema de poluição muito sério que nós temos que enfrentar, né? Mas o como fazer, né? Aí que está o maior problema hoje da educação para a sustentabilidade, para a educação ambiental, né? A ciência de como fazer esse processo acontecer, né? Nós temos dado, assim, diversos exemplos a respeito desse processo de aprendizagem, né? A gente tem envolvido que alguns aspectos nos processos de como lidar com os conflitos das pessoas para chegar nos processos de aprendizagem, né? Nós sabemos que, se no processo de educação formal a escola não observa que os maiores conflitos na aprendizagem estão na relação familiar, né?
Então, se nós não atentamos a aquele aluno que está passando por seus diversos problemas e não consegue se desapegar de ambientes, de conflitos que estão externos às escolas, entender sob o ponto de vista macro, né? Que nós vivemos dentro de um ecossistema, a escola tem que deixar, portanto, de ser algo estanque. E quando eu enxergo a educação não formal, eu também estou enxergando dessa forma, a escola como parte desse universo. O maior problema de boa parte dos nossos educadores é que eles atuam sempre de forma estanque, né? E essa crítica também vale para aquelas pessoas ou para aquelas autoridades que seguem suas plataformas, né? Executando um programa fechado que intitulou, deu um título, deu um processo de execução, fez lá um formato de como executar a administração de gestão de um programa, então passa a não enxergar os ecossistemas que envolvem, né, toda a cadeia desse relacionamento, né? Eu diria também, Rosa e demais colegas, né, que esses indicadores e resultados, eles têm que vir à tona, eles têm que ter de um conhecimento amplo da sociedade, para que, a partir das tecnologias que estão disponíveis, né, a gente possa a mão dessas tecnologias, né, quer dizer, alçar a mão, quer dizer, nós irmos atrás dessas alternativas e colocar para a sociedade de que forma nós vamos, a partir do conhecimento de como se comporta o ser humano, não é? De como a gente pode fazer com que haja uma relação das tecnologias avançadas, numa relação já de uma quarta revolução industrial, como que nós atentamos essas tecnologias que vêm lá da terceira revolução industrial, como nós trabalhamos os conflitos humanos para adaptação dessas realidades e como que nós possamos interferir para que as pessoas assimilem e executem, né, essas tecnologias. Porque se elas forem executadas, se não forem executadas pela escola, pelo sistema de educação, naturalmente as tecnologias virão e serão incorporadas, né? De uma forma ou de outra, elas serão aprendidas e apreendidas, vamos dizer, pelas pessoas, até para melhorar a qualidade de vida da própria sociedade, portanto, das pessoas que estão aí pretendendo isso. E sempre fugir, né, daqui a pouco, de não estarmos discutindo temas que estarão extintos, né? Então, quando nós discutimos um pouco a questão da sustentabilidade com as novas alternativas da ciência que estão surgindo, daqui a pouco nós temos que prestar muita atenção nisso, para que, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos, né? Nós já estamos falando de equipamentos que trabalham os resíduos orgânicos dentro da cozinha de casa, né? Já fazemos isso, um pouco de geração de energia, e já transformamos em pó para levar para a produção orgânica numa horta, por exemplo. Termino por aqui, depois queria ouvir até o Mário sobre essa questão da energia, que é muito importante, né, Mário? Obrigado. Eu que agradeço, Nelson, mas quero, aqui refletindo sobre o que você colocou, como é que é esse processo, né, de aprendizagem, de ouvir, sentir e, por fim, aliás, eu acho que o processo, o meio do processo é o início da aplicação, né, desse ouvir, sentir, e aí a pessoa começa a aplicar, então, esse ensinamento. E aí, fazendo um paralelo, Nelson, como é que a gente pode pensar aqui para o nosso debate, e nisso a pandemia trouxe muito seriamente, a questão das comunidades, né? Por exemplo, a falta de água, de recursos. Eu sempre tive essa questão muito assim, forte de que como é que a gente pode exigir que alguém faça a reciclagem, né, dos seus produtos na sua casa, sendo que o caminhão do lixo nem passa na porta dela, né? Ela mora lá em cima, no morro, e ela não tem esse acesso como a maioria das pessoas tem. É o que a gente ouviu aí no início da pandemia, como é que as pessoas iam lavar as mãos tantas vezes se ela não tinha água na torneira, né? Como é que a gente pode estabelecer esse paralelo no nosso país, né? E se a gente falar aqui só para o São Paulo, essa dificuldade é tremenda. Fazendo essa análise no tempo,
Como é que você imagina, deixa aí para você pensar nisso, como é que você imagina isso, uma solução rápida? A questão do ouvir, eu concordo com você que, se a gente fazer um paralelo também com a questão racial, né, eu discuti isso outro dia, como é que uma criança pode respeitar o negro se ele, na casa dele, eles são todos brancos, se ele vai para a escola, nós não temos professores negros e nós não temos isso discutido abertamente na sociedade, né? Como é que uma criança pode, por exemplo, respeitar os oceanos, respeitar o mar, se, por exemplo, nós temos no estado de São Paulo hoje inúmeras crianças lá nas divisas, né, do nosso próprio estado que nunca foram no mar, né? Então, quando você começa a fazer essa análise, você como educador também isso deve levar bastante reflexão. Mário Garcia. São tantas frentes para falar, falar. Viu, Mário? Viu, Oi? Mário? Eu falei, fiz questão de falar o seu sobrenome, porque toda vez que eu estou fazendo live aqui, falo Mário, meu marido pensa que é ele. Então, Mário também. Olha, são tantas frentes que foram faladas aqui, né? Eu vou assim buscar um pouquinho o lado da academia, né? Se nós dermos uma olhada, por exemplo, na questão da educação, né? A educação ela tem alguns reflexos que são a longo prazo. Então, se nós pegarmos as crianças que estão entrando agora com 6 anos, 7 anos, 8 anos, e fizermos um forte trabalho com eles, com certeza lá na frente nós vamos ter um bom resultado. Isso é imprescindível, né? Acontece que se o trabalho não for bem feito, daqui a 15 anos nós vamos descobrir que o trabalho não foi bem feito. E aí nós vamos fazer uma correção que vai ter um reflexo também lento. Então, a educação, ela não pode ser simplesmente, vamos dizer assim, pontual em cima ali dentro da sala de aula somente, né? Tem que ser muito mais amplo. E como nós já falamos em outras lives, até sobre outros assuntos, né? Entra fortemente aí, como foi falado pelo Giovanni, a questão do poder público. Ele tem que fazer um trabalho maciço sobre isso. Agora, ele tem que entender que o meio ambiente é importante. E quando entra na questão do meio ambiente a nível político, a nível governamental, se isso se misturar com outros interesses, ela se dilui, né? Quando nós falamos na questão de resíduo, né, o resíduo, no fim das contas, acaba tendo ainda essa visão, tem muitas pessoas que têm essa visão ainda, que ela é um prejuízo. Não, isso é um lixo e ainda vou ter que gastar dinheiro com ele. Eu vou ter que me preocupar como destinar isso corretamente. A gente vê que muitas vezes tecnologias, como já foram faladas, existem diversas tecnologias para destinações de lixo, aproveitamentos melhores, né? Mas eu falo assim, bom, com o que essas tecnologias concorrem? Concorrem com um aterro onde você joga o lixo no chão e passa um trator em cima, né? Então, quando você vai comparar o custo disso com o custo de qualquer outra coisa, nada se paga, né? Então, o poder público fala, hoje eu mando para um aterro e eu pago R$70 a tonelada para tratar um resíduo, enquanto que qualquer outra tecnologia vai custar 10, 100 vezes mais do que isso. Então, existe uma preocupação que tem que haver do poder público em relação ao meio ambiente. E as ações da educação, a educação não pode falhar nunca, né? Nós temos que ter essa educação. Inclusive, só pegando um outro gancho, nós tivemos atualmente uma atualização das diretrizes dos cursos de engenharia, por exemplo, né? Onde eu leciono. E nessas novas diretrizes, vindas pelo MEC, foi colocado a questão de meio ambiente, a questão de sustentabilidade, foi fixada já nas diretrizes curriculares dos cursos. E isso está abrangendo todos os demais cursos. Então, essas visões, como empreendedorismo, né? Porque quando a gente fala em empreendedorismo, aparece dentro da área ambiental centenas de oportunidades para empreender, né? E dentro dessa oportunidade de empreender, já na escola vai se chamar a atenção para isso. Está nas diretrizes praticamente de todos os cursos, né? Então, essa é uma ação importante. Paralelamente a isso, as ações do governo têm que ser muito intensas. Elas têm que trabalhar muito a questão da consciência e levar o meio ambiente a sério. Não pode colocar outras oportunidades, outras coisas na frente, né? Como foi falado até a própria questão da Covid, com toda a seriedade que vem a Covid,
nós vemos até mesmo o próprio poder público em todo o país, com essa extensão continental, batendo cabeça, né? As políticas atropeladas uma coisa. Então, tem que existir uma política muito forte e levar o meio ambiente a sério. Eu acho que a educação dentro da escola, existem as iniciativas que têm que ser reforçadas. Agora, o todo, principalmente a parte do governamental, né, da governança, tem que levar o meio ambiente a sério. Acho que é isso. Eu vou me cortar porque eu vejo que o nosso tempo está curtinho. Perfeito, muito bem colocado, Mário. Importante ouvir aqui a opinião da academia e importante você colocar para a gente também essa questão da integração da sustentabilidade na grade, não só da engenharia, mas das outras diversas áreas, né? Muito bom. Irene, uma palavra sua, Irene. Irene? Tia, a Irene caiu. Opa. Só ligar o seu som, Irene. Oi. Estou. Pronto, Irene, pode falar. Observando aí um pouco cortado, mas tudo que foi falado, publicado na imprensa a respeito, contabilizou ontem. Ouvi? Oi? Está ouvindo? Está falhando a internet dela. A sua internet está falhando um pouco, mas já voltou. Voltou. Bom, tentar falar. Como a pandemia ontem terminou o dia com mortos e 1,5 milhão de infectados, mas nós pudemos médicos, biólogos, infectologistas e arquitetura. Está muito instável a internet, todas, né? É vital. Rosa, por que você não sugere para o Vinícius falar enquanto ela reinicia lá? Não está falhando, né? Irene, vamos fazer assim, tenta reiniciar e eu vou passar para o Vinícius enquanto isso, porque está muito instável, o seu som não está chegando aqui. Enquanto isso, nós passamos para o Vinícius. Vinícius Ferreira, obrigada, viu? Mais uma vez, você aqui com a gente também. Sim. É um prazer, doutora, que eu me formei já, né, no início. É um prazer estar aqui para trocar essas experiências com todos os integrantes das reuniões. Com todas as integrantes das reuniões. Eu tenho que informar que, na verdade, o tema é muito importante. A educação ambiental, ela varia desde crianças a adultos. Muitas vezes é muito focada nas crianças. Tudo bem que seria focada nas crianças porque eles serão os futuros adultos, né? Mas não adianta uma criança, uma adolescente em si ser educado e não ver isso acontecendo na prática dentro da sua própria casa. Como que eu digo isso? Não se pode realmente jogar o lixo na rua, não pode poluir os oceanos, não pode usar os canudinhos, enfim. Mas os pais fazem as mesmas coisas. E então, a educação ambiental, como foi dito aqui, ela é para todos, de 1 a 100 anos. Se isso não for estruturado de uma política pública até aos idosos, enfim, vai ser uma coisa muito complicada, porque a maioria das vezes as crianças passam dentro da sua própria casa o tempo maior. Então, se ela estudar só um pouquinho na escola e ver aquilo no tempo maior dentro da própria casa, é como se tivesse estudado quase nada. Então, assim, a empresa que eu estou, o Instituto Solvi, que nós temos bastante... Acho que vai fazer um barulho, vai passar um avião aqui em cima do prédio onde eu estou. Mas, peraí. Pronto. O Instituto ele foca muito nisso também, né? Aqui onde nós estamos. Nós focamos muito na parte de educação ambiental, tanto na parte cultural, não somente na educação de sala de aula, de explicar, mas na relação, contato diretamente com uma pessoa.
com as crianças, com os adolescentes, com os idosos, reciclando o entendimento em cuidar dos oceanos, cuidar da prática no seu dia a dia, ter uma cultura um pouco mais respeitosa com o meio ambiente em que você está, trazer essas crianças para dentro da empresa, para poder explicar como funciona toda uma estrutura do sistema de gestão ambiental, óbvio que numa linguagem mais fácil, né? Mas a educação, eu acredito que, não somente ambiental, em âmbito geral, ela é muito importante, ela pode mudar o futuro do país. Eu deixo essa contribuição e eu aprendi muito, eu agradeço. Na verdade, a minha internet aqui está constando que está bastante instável também, mas agora vamos ver se a gente consegue te ouvir, Irene. A instabilidade deve ser também aqui do meu provedor, mas vamos tentar. Você me ouve, Irene? Vamos tentar agora? Agora eu estou. Uhum. Cortou de novo. É o horário, viu, Rosa? Não é a sua internet, não. Esse horário aqui, geralmente, ele está dando muita sobrecarga na rede. Talvez se ela cortasse o vídeo, melhora a velocidade, viu? Vamos tentar, Irene, pode falar. Oi? Posso falar? Tenta desligar Sim. o vídeo, Irene. Não estou ouvindo. Pode falar, Irene. Está sem som. Nós ouvimos você, Irene, pode falar. Sem som. Vamos voltar, então. Essa pandemia... De fato, não vai, Irene. Bom, vamos retomar, então, para as considerações finais do Giovanni e do Nelson, e depois a gente retoma com vocês, membros, para a gente partir para o encerramento. Giovanni, depois da apresentação do Nelson e das nossas colocações, do Vinícius, do Mário, eu queria que você fizesse, então, as suas considerações finais. Nós já estamos partindo para o encerramento da live, que tem 1h e pouco, e nós já estamos a 1h aqui de evento, e diante das considerações do Nelson, eu queria que você refletisse em relação ao que eu coloquei também, que é a questão social, né? Como é que você enxerga isso? Olha, Rosa, ouvindo o Nelson, eu acho que a gente está muito alinhado, né? Mesmo o Mário, como o próprio Vinícius, a Irene, infelizmente, a gente não conseguiu ouvir as considerações dela. Eu acho que a gente está todo mundo com o mesmo olhar, né? Acho que a gente está todo mundo olhando para a mesma direção. Eu acho que com relação à questão social, Rosa, você citou aí a questão da pandemia, né? E isso eu acho que deixou evidente que o saneamento no Brasil realmente é uma hecatombe, né? As diferenças sociais, elas não existem, elas são gritantes, né? Um governo que não sabe que ele tinha 30 milhões de informais é quase que uma piada, né? Para que tem o Ibope? O Ibope sabe disso, o Ibope visita todo mundo. Então, quer dizer, o censo, né? Na verdade, o censo não é nem o Ibope, né? O censo. Então, quer dizer, é tanta falta de gestão, é tanta falta de competência, né? Que assim é quase vergonhoso. Então, acho que a competência ela tem que vir das instituições do terceiro setor, da iniciativa privada, da sociedade civil organizada, e eu digo das instituições como o OAB, CREA, tantas outras que existem. Eu acho que nós temos que, na verdade, começar a fazer o nosso papel
de uma forma muito mais incisiva mesmo, sabe? E exigir que, eu até sei da lei, tudo, até vi aqui, fiz uma lição de casa antes da nossa reunião, assim, ela existe, mas ela, como tantas outras leis maravilhosas que existem no Brasil, que vou dizer uma coisa para você, tem lei que no mundo não tem, né? Mas aqui tem, né? Então, a gente legisla muito bem, mas a gente não aplica. Então, não adianta. Então, é que nem aquele livro lindo que você compra, né? Põe em cima da mesa, mas você nunca abriu. Então, você não absorveu nada, né? Você tem um livro lindo, mas você nem sabe do que se trata. E aí tem uma coisa que o Nelson colocou, que é essa coisa mesmo do sentir, né? Do apreender, né? Não é nem aprender, é o aprender, né? O trazer para dentro, né? Estar com você. Quer dizer, eu vou encerrar aqui a minha consideração fazendo um exemplo da minha própria existência, tá? Porque eu acho que é difícil a gente falar dos outros, é melhor a gente falar da gente, né? Eu me lembro que eu era muito criança e a gente morava numa fazenda que a gente, enfim, trabalhava lá, minha família toda, a gente vivia da fazenda, né? Acho que eu já te contei essa história. E meu pai começou a ver que as minas estavam secando. E aí ele começou a observar que eles tinham tirado muita árvore. E aí meu pai começou a plantar árvore. Na época, isso em 1970 e alguma coisa, quer dizer, nem existia essa consciência ainda, esse movimento nacionalista aqui no Brasil de Eco 92, né? Ninguém nem falava muito disso ainda, né? Pelo menos na população em geral, não estou falando no mundo acadêmico, né? O mundo acadêmico também tem um problema muito grande, né? Tem uma dificuldade gigantesca de pular o muro, né? Ele fica lá dentro e para pular o muro é difícil, é um ou outro que consegue. Então, isso também é uma outra coisa que tem que acontecer. A academia tem que vir para a rua, né? Ela já produziu bastante conhecimento, agora ela tem que aplicar, ela tem que compartilhar, ela tem que difundir esse conhecimento, né? Então, só resumindo, e um belo dia, meu pai fez isso, eu era muito criança, nem sabia disso aí, fui ver quando eu fiquei adolescente, né? Eu já tinha meus 16, 17 anos. E um belo dia, eu tinha acho que uns 10 anos de idade, eu passei e quebrei um galho de uma árvore. Mas era uma muda que ele tinha plantado. E ele virou para mim e falou assim: você está quebrando quem te traz água para viver? Quem ajuda a gente a fazer toda a plantação e ganhar nosso dinheiro? Que direito você tem de tirar a vida dela? Você sabe se ela sofreu ou não? Bom, dali para frente, Rosa, eu vou dizer uma coisa para você. Até para cortar grama em casa, às vezes eu tenho dó, entendeu? Porque realmente é um ser vivo que está ali, é uma pessoa que coopera com a gente de uma forma incondicional, né? Você tem florestas que o dia inteiro trabalham, refinando o teu ar, jogando água na atmosfera, produzindo chuva, compartilhando o que é a existência delas. Quer dizer, então, pegando o lado aí mais da psicologia que o Nelson colocou, eu acho que o homem precisa, de forma muito rápida, recobrar a sua consciência com relação à sua origem. Tá? O planeta não é nosso. A gente evoluiu aqui como todos os outros seres. E tem seres muito mais antigos que nós e que estão aqui há muito mais tempo que nós, e nós morreremos e eles continuarão aqui. Exemplo, algumas árvores em vários países, como também, de repente, uma simples tartaruga, né? A gente vive 70, 80, 90 anos, a tartaruga vive seus 200, 300 anos. Então, acho que tem uma questão aí de humildade, né? Acho que a gente tem que ser um pouco mais humilde com relação ao planeta e muito humilde com relação às outras expressões de vida, para que a gente entenda que a gente depende também dela. Muito bom, perfeito. Nelson Pedroso. Bom, algumas provocações, a gente percebeu aqui em algumas falas, né? Por exemplo, como que a gente encararia as pessoas que são bastante carentes aí na nossa sociedade, né? Que estão num primeiro nível aí de sobrevivência, né? Então, o comportamento humano, ele tem um apego muito forte à questão da posse, porque a posse, em tese, no comportamento mais primários, são comportamentos mais vinculados à sobrevivência, né? Então, entendendo o comportamento como humano, como ele ocorre, então, nós temos aqui catadores, né? Os recicladores fazem a coleta porque têm consciência, né? Não tem consciência. Primeiro, eles fazem esse ato por uma questão de sobrevivência, né? Então, da mesma forma, de que forma nós temos que pegar essas questões vinculadas à posse, a questão, portanto, vinculada à sobrevivência, e criamos uma ponte com essas pessoas para que possamos envolvê-las no sentido de, através do processo de educação, elas atingirem níveis maiores de consciência, né? Passar por aquelas etapas que eu citei aqui há pouco,
não é? Então, há tecnologias para isso, há procedimentos para isso. Você não ensina uma criança, aí vinculado também a questão de sobrevivência, com questões fisiológicas afetando ela, como a fome, não é? E aí segue, que a pessoa tem que estar com saúde, né? Então, tem alguns metadireitos que têm primariamente ser atendidos, né? Para que a gente possa gerar as condições de que, a partir do comportamento humano, né, nós tenhamos um mundo melhor, né? Nós temos um mundo mais sustentável. A natureza, ela é muito forte, né? Graças a Deus, a natureza está, né, está se protegendo, às vezes até do ser humano, né, dando respostas, né? E é natural que isso aconteça, isso é óbvio que aconteça, né? Então, nós temos que aprender a conversar com as tecnologias que estão à nossa disposição, resolver a questão de fazer com que essas crianças percebam mais o meio onde elas vivem, né? A partir do olfato, do olhar, e citando, como o próprio Giovanni colocou, alguns exemplos, né? Porque nós temos que sempre atender a parte da educação para a sustentabilidade, educação ambiental, em processos onde as pessoas, os educandos, estejam envolvidos praticamente com as coisas, né? Precisamos parar com essa coisa de um teoricismo absurdo, né? Isso é bom para você checar questões que você observou, que você aprendeu. Então, quando nós trazemos crianças para as hortas urbanas, né, nós colocamos para as crianças enfileiradinhas aí, ou em turminhas, né? Olha, observem que há, borboletas nesta horta. Há borboletas de diversas cores. Se você não falar isso, é capaz, pela poluição mental, que passamos meia hora circulando dentro do ambiente e possamos depois fazer essa pergunta. Vocês viram alguma borboleta? Das 500 que tinham aí atrás, não observamos nenhuma. Então, a poluição humana que nós enfrentamos não é só para os adultos, elas acontecem em todos os níveis. E nós temos que diagnosticar isso. O diagnóstico na educação, ele é primordial, doutora Rosa. É fundamental que nós podemos exercer cursos para formar os nossos técnicos aí dos municípios, do Estado, da União, né, informá-los como é que se dão esses procedimentos para que eles aprendam e empreendam esses formatos para levar à frente, né? E aí eu acho que essa tentativa não pode parar de acontecer, né? E fico aí, então, despeço de todos os colegas aqui e daqueles que estão nos ouvindo e que nos ouvirão, né, depois dos registros estarão aqui no ar, né? E me disponho aí a estar com vocês em próximas atividades, até práticas, né, que podem surgir daqui para frente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Nelson, mais uma vez, trazendo várias mensagens, na verdade, né, e vários ensinamentos, e em especial com todo o aparato técnico, profissional desta matéria que você milita como educador. E eu acho que você deixa aqui para a gente mensagens importantes, não só você como o Giovanni, que eu tenho certeza que aqueles que nos ouvirão refletirão e levarão isso adiante. Esse é o nosso papel também, como você bem disse, essa live ela vai ficar gravada, registrada, e ela, na medida em que vai ficar na fanpage da comissão, ela se eterniza e serve como ferramenta para aqueles que virão pela frente. Então, quero franquear aqui a palavra para o Mário, a Irene e o Vinícius, para rapidamente fazerem a sua despedida também e deixar a sua última mensagem. Mário? Ok, então, agradecer a oportunidade de conversar, de trocar essas importantes experiências com todos nós, né? Lembrando, então, que na questão da educação ambiental, que ela seja encarada com seriedade, né? Que a gente faça o nosso papel e que os governantes também vejam isso com seriedade, né? Eu acho que com a importância que o assunto tem. Obrigado a todos, obrigado por participar. Está muito instável, mas vamos lá. Irene, será que você consegue agora alguma palavra final? Vamos tentar. Está mudo. Aí. Agora? Sim. Bom, eu infelizmente perdi
conteúdos importantes das falas por conta dessa tecnologia que não deu muito certo aqui comigo. Mas as partes que eu consegui ouvir são muito importantes e todos foram bem enfáticos no sentido de que a educação ambiental ela precisa ser colocada num plano mais elevado, porque a pandemia, com esses números hediondos, nos mostrou que todas as áreas do conhecimento perceberam a influência dos danos que causamos ao meio ambiente, como que eles retornaram para nós agora, né? A invasão das florestas e o contato com os animais selvagens trouxeram esse Covid e microbiologistas disseram que se o ser humano continuar invadindo esses espaços, outros familiares desse vírus virão. Então, ela também mostrou a sociedade desigual que nós vivemos, com crianças que não tiveram acesso à internet para receber as aulas, um sistema precário, onde os professores também sofreram bastante, e esse quadro bastante real que trouxe deverá ser entendido através de políticas públicas, todas elas voltadas para melhorar esse cuidado com os nossos bens ambientais. Obrigada e um abraço a todos. Eu que agradeço, Irene. Vinícius. Vamos encerrar. Eu gostaria de agradecer novamente a reunião, esse bate-papo informal que foi muito, muito agradável. E eu não tenho muito o que falar, porque já foi falado tantas coisas, né, gente? Que se falasse de novo, acho que ia ser repetitivo. Foi muito, muito gratificante. Eu só tenho que informar que se o homem não parar para pensar, existe uma frase que para mim é muito verdadeira: o homem é o suicídio da natureza. A gente precisa plantar mais e colher menos. É isso que eu deixo mais claro aí. Obrigada, Vinícius. Eu quero só ressaltar aqui na nossa live a participação do Jael Ravetti, do Victor Souza, do Rafael Fernandes e da Érica Brito, estão aqui nos assistindo. Dizer que para nós é uma satisfação enorme produzir mais este trabalho, informar que na semana que vem nós estaremos com mais 2 lives, no dia 6, às 17 horas, melhor dizendo, nós estaremos falando sobre um tema também interessante, que são a respeito das startups ambientais. Nós vamos falar um pouco da evolução desse novo formato do empreendedorismo, né, e abordar as startups ambientais. Estarão conosco o Rubens Aprobato Machado Filho, que é fundador da Angels, né, uma startup investidora, o Luiz Carlos Lorro, que é do GT de startup do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, e o Felipe Cardoso, que é da Ecopamplas, uma das 10 startups que foram vencedoras o ano passado na Feira Greens, e que estará conosco apresentando o seu projeto na área de resíduos sólidos, especialmente plásticos. Então, estão todos convidados e faremos também a nossa semanal sobre educação ambiental. Eu tenho certeza que somente insistindo neste tema e levando insistentemente, né, Mário, Irene, Vinícius, eu acho que todos concordam que nós não temos outro caminho, né? Acho que somente a nossa insistência fará superar e chegarmos a um resultado aí satisfatório, pelo menos na nossa área de atuação, né, Irene? Eu acho que de tanto nós falarmos, acho que a gente vai conseguir chegar a um resultado dentro principalmente das nossas casas. Então, eu quero agradecer, exatamente, eu quero agradecer novamente ao Giovanni, ao Nelson, especialmente nossos palestrantes, aos membros, o Mário, a Irene e o Vinícius, e até a próxima. Muito obrigada, boa noite para vocês. Até. Até mais, gente.
Pronto, encerrei lá o ao vivo. Agora a gente pode falar aqui mais à vontade, nos despedir e fazer uma reflexão aí de como é que foi a live, o que a gente produziu. Poxa, Falar que a Irene, coitada, foi prejudicada aí pela tecnologia. Nossa, eu estranhei, porque no começo estava indo tudo tão bem, de repente ficou tudo entrecortado, perdi muito conteúdo. Eu vou ter que assistir lá para ver, para ouvir, né? Mas mesmo aqui, a minha estava muito instável. Eu não sei como é que chegava aí para vocês, mas para mim aqui ficou instável várias vezes. Muitas vezes eu não conseguia, né, ouvir tudo. Viu, Rosa? É que nesse horário, eu vou até te dar um toque, tá? Eu tenho participado de algumas, enfim, e até assistido algumas. Quando bate esse horário, principalmente de sexta-feira, a rede ela fica super sobrecarregada. Por exemplo, antes de eu entrar, viu que eu te passei aquela mensagem que caiu tudo aqui? Aqui caiu tudo. Derrubou tudo. Porque é muita gente. Então, não segura, né? Então, a gente tem que estar pronto para isso mesmo, porque vai acontecer, é invariável isso, não tem como. Doutora Rosa. 5 minutos. Doutora Rosa, desculpa, ao vivo. Nós estamos ao vivo, hein, lá no YouTube. Bom, mas agora... no YouTube? Isso. Perdão, no Facebook. No Facebook. Vinícius, é o making off. É o making off, é isso mesmo.